Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Felipe e esse vídeo ele é a parte 2 do nosso vídeo Como construir diagramas de força. Na parte 1 eu apresentei as principais forças que vão aparecer em muitos dos diagramas que vocês vão construir, dei alguns exemplos e agora nós vamos desenhar o diagrama de força para todas essas outras situações aqui. Então vamos lá? Eu vou começar com essa situação aqui, ó. Então, a gente já viu no outro vídeo, e se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu o outro vídeo, eu recomendo que você assista ele antes, principalmente se você tiver com alguma dúvida na hora de desenhar os diagramas aqui. Mas só lembrando, a gente viu no outro vídeo que muitas dessas forças elas vão estar presentes. A gente vai ter a força peso, que vai ser a força com que a Terra vai atrair os objetos. Então, para o bloco A eu tenho o peso do A e para o bloco B eu tenho o peso do B. A gente pode ter a força normal ou não. A força normal é uma força que vai aparecer devido ao contato com a superfície. Como esses dois objetos eles estão pendurados, então não faz sentido falar em contato com superfície. Então eu não tenho aqui a força normal. Só que eu tenho a força de tração. Por quê? Porque eu tenho uma corda esticada. E aqui, ó, eu tenho a mesma corda presa aos dois objetos. A gente já aprendeu que quando a gente tem aí uma corda esticada, naquele mesmo trecho de corda, a gente vai ter um par de tração. Então, essa tração aqui, ó, ela vai ser a força com que o corpo A, ele puxa o corpo B e, consequentemente, o B, ele também vai puxar o corpo A. Por isso que eu tenho aqui a tração aí na forma de um par de tração. Em outras situações, eu posso ter uma força devido ao contato. Então, nessa aqui eu não tenho um objeto em contato com o outro, eu não vou ter essa força. E como os objetos estão pendurados aqui, eu também não vou ter força de atrito. Alguém pode dizer assim, professor, mas não tem um atrito devido à resistência do ar? Mas sim, pode haver. Mas nesse caso aqui, ó, a gente está desconsiderando a resistência do ar, que é o que vai acontecer com a maioria dos exercícios que vocês vão ver no ensino médio. Então vamos aqui, ó, para outro exemplo. O que é que eu fiz agora? Eu só acrescentei mais um corpo C, mas a forma de construir o diagrama ela vai continuar sendo a mesma. Eu preciso só identificar as forças e verificar se elas estão presentes ou não. Eu tenho aí a força peso, essa sim sempre vai estar presente. Então no corpo A eu tenho o peso do A, no corpo B eu tenho o peso do B e no corpo C eu tenho o peso do C. Eu vou ter a força normal? Não, eu não tenho contato com a superfície. Eu vou ter força de tração na corda? Vou. A corda vai estar esticada e eu vou ter um par de tração em cada trecho de corda. Então, nesse trecho de corda aqui, ó, eu tenho uma força de tração apontando para cá, porque esses dois corpos eles vão puxar o corpo A nessa direção. E aqui eu também vou ter uma tração que eu vou chamar ela também de T1. Por quê? Porque é o mesmo trecho de corda, ó. Nesse outro trecho, eu já vou ter um novo par de tração. Então, eu vou ter aqui, ó, a T2 e aqui eu também vou ter uma tração T2. Pensem sempre, tá na dúvida de como desenhar a tração? A tração, ela vai estar sempre puxando, ela nunca vai estar empurrando os objetos. Então, você vai desenhar ela sempre apontando para fora. Tem força devido ao contato? Não, eu não tenho nenhum objeto encostado com o outro. E eu também não tenho aí força de atrito devido à superfície, porque não tem superfície. Vamos para outro exemplo? Nesse outro exemplo eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o corpo A em cima de uma mesa e o corpo B. E nessa situação aqui, provavelmente eu vou ter o movimento nessa direção. Bem, eu vou fazer o seguinte aí, eu vou considerar o movimento como eu falei para vocês, eu vou desenhar as forças, sempre vai ter a força peso, a gente já sabe desenhar ela, peso do A, peso do B, do mesmo jeito, vertical para baixo. Tem força normal? Força normal vai ter apenas no corpo A. Por quê? Porque o corpo A, ele sim, ó, ele está em cima de uma superfície. O corpo B ele não possui contato aqui com a superfície. Você só tem a força normal no corpo A. Professor, vai ter força de tração? Vai. Tem uma corda aqui puxando o corpo A, então o corpo B ele vai fazer uma força no corpo A e, consequentemente, o A ele vai aqui tá puxando, atrapalhando aí o movimento do corpo B. Então, eu já tenho aqui o par de tração. Se eu considerar o atrito devido à mesa, então eu vou desenhar a força de atrito aqui no corpo A, apontando nessa direção. Vamos complicar um pouquinho?
Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma caixa aqui na frente do corpo A. Vamos considerar que o movimento continua se dando nessa direção. Vou desenhar o diagrama de força começando pelo peso. Vou desenhar a força normal apenas no corpo A e no corpo C, porque o B está pendurado, não tem contato com superfície. Vai ter força de tração na corda? Vai. Como eu só tenho uma corda, eu só vou ter um par de tração. Vou desenhar aqui as duas, ó. Tá aqui as duas. Vou ter força devido ao contato? Dessa vez sim. Por quê? Porque eu vou ter o corpo A em contato com o corpo C. Então o corpo A, ele vai fazer uma força no corpo C nessa direção, ó. Por isso que ele vai empurrar o C para frente. Então eu tenho aqui a força que o corpo A faz no corpo C. E, consequentemente, o corpo C também vai fazer uma força no corpo A. Se eu estiver diante do problema e não for dito para eu desconsiderar o atrito, então eu tenho que desenhar a força de atrito. Eu verifico aí a direção do movimento e eu vou desenhar a força de atrito no sentido contrário. Então eu vou ter a força de atrito aqui no corpo A, contrário ao movimento, ó. O movimento se dá nessa direção. E eu vou ter aí também a força de atrito no corpo C. Vamos para o próximo. Nessa outra situação, eu vou ter o objeto B preso aos outros dois objetos. E eu vou fazer o seguinte. Vou começar aí desenhando a força peso de cada um deles. Vou desenhar a força normal apenas no corpo B. Vou desenhar a força de tração em cada um dos fios. Então eu vou ter aí 2 fios, em cada um eu vou ter um par de tração. Então eu vou ter que desenhar cada uma das forças, ó. Eu vou desenhar a tração T1 aqui nesse corpo, a tração T1 aqui no corpo B, ó, nesse mesmo trecho. Já nesse outro trecho aqui, eu vou desenhar uma tração T2. Força devido ao contato entre os objetos. Não tem contato, pessoal. Eles estão presos por meio de fio e a gente já desenhou a tração. Não precisa fazer força devido ao contato. Força de atrito. Se o problema não desconsiderar a força de atrito, você vai ter que desenhar a força de atrito. Só que primeiro, você vai ter que definir uma direção para o movimento. Depois que você faz isso, é que você desenha a força de atrito. Uma recomendação que eu dou nesse tipo de situação aí é que você verifique qual é a massa do corpo A e do corpo C. Porque geralmente esse tipo de problema aqui, ó, ele vai ter o movimento na direção da massa maior que está pendurada. Então, só para verificar como é que ficaria, eu vou considerar aqui que o corpo C tem uma massa maior, então o movimento se deu nessa direção aqui, ó. E aí, nesse caso, eu vou ter a força de atrito no corpo B apontando nesse sentido. Professor, e se o corpo A tivesse a massa maior e o movimento fosse nesse outro sentido? Aí você só troca aqui a direção da força de atrito. É só isso que você precisa fazer. Tá para esse lado, ó, força de atrito no sentido contrário. Mudou a direção do movimento, força de atrito no sentido contrário. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho um corpo D aqui, ó, e o movimento ele vai se dar nesse sentido. O que é que acontece? Eu vou ter o meu peso de cada um dos corpos. Eu vou ter aí a força que a superfície aplica nos objetos, normal do B e normal do D apenas. Como eu tenho 2 trechos de fio, em cada trecho um par de tração. E agora, pessoal, dessa vez eu vou ter a força de contato apenas nesses 2 objetos aqui, ó. Como o B está sendo puxado nesse sentido, então o B ele aplica uma força no corpo D e, consequentemente, o corpo D ele também vai aplicar uma força no corpo B. Então eu vou ter essa situação aqui. Notem que o movimento está ocorrendo nesse sentido aqui, ó. Então, na hora de desenhar a força de atrito, eu vou ter a força de atrito apenas aqui nesses 2 corpos, no sentido contrário ao sentido do movimento. Então eu vou desenhar as forças dessa forma aqui, ó. Força de atrito no corpo B e força de atrito no corpo D. Vamos ao próximo exemplo. Bem, agora a gente vai começar a fazer alguns exemplos com plano inclinado.
E como a gente aprendeu, não importa se você tem um plano inclinado, o peso vai ser sempre vertical para baixo. Então eu vou ter aí, ó, o peso do corpo A vertical para baixo e o peso do corpo B também. Ó. Vou ter a força normal apenas no corpo A, que é ele que está sobre a superfície. Vou aproveitar e já desenhar a força normal com essa linhazinha pontilhada, ó. Porque como eu disse para vocês, ela serve de referência para a gente desenhar aqui o ângulo que o peso faz com a normal. Então, esse ângulo aqui vai ser igual ao ângulo que o plano inclinado possui. Então, se aqui é θ, aqui também vai ter um ângulo θ. E é a partir dessa linha pontilhada e usando esse ângulo que eu desenho as componentes do peso que eu posso usar depois. Então, eu posso desenhar aí a componente na direção que eu posso chamar de x. Ó. Então, eu tenho a componente do peso A na direção x e a componente do peso A na direção y. Bem, como eu tenho um fio aí ligando os dois corpos, eu vou ter um par de tração. Então, eu vou ter uma força de tração aqui e outra aqui. Tem força devido ao contato? Não, eu não tenho nenhum objeto em contato com o outro. Tem força de atrito? Se a gente considerar que existe um movimento nesse sentido, ó, então eu vou ter que desenhar uma força de atrito no sentido contrário. Então, eu vou ter aqui uma força de atrito apenas no corpo A. Se eu mudar a direção de movimento, muda o sentido da força de atrito. Então, isso é muito importante. A força de atrito vai depender da direção do movimento. A gente já viu isso. Então, vamos para o próximo. Nessa outra situação, eu acrescentei mais um bloco. Então, como eu disse para vocês, a gente vai aumentando aí a complexidade. Vocês vão sair daqui fera em desenhar diagrama de força. Vou desenhar o peso. Vou desenhar a força normal apenas no corpo A e no corpo B. Já usei o pontilhadinho aqui, ó, para desenhar os ângulos, que são iguais ao ângulo que o plano inclinado possui. Então, se aqui é θ, aqui também é θ e aqui também é θ. Usando esse ângulo, usando essa linha pontilhada, eu vou conseguir desenhar as componentes do peso do A e do peso do B. Então, é assim que eu desenho elas, ó. E aqui também, ó. Vai ter força de tração? Vai. Em cada fio eu tenho um par de tração. Então, eu vou ter um par aqui, que eu vou chamar de T2, e aqui eu vou desenhar o par T1. Então, eu já desenhei todas as trações, os pesos, a normal, não tem força devido ao contato e a força de atrito vai depender do sentido do movimento. Se eu considerar um sentido do movimento para a direita, então eu vou ter força de atrito apenas no corpo A e no corpo B, no sentido contrário. Ó. Professor, e se eu mudar a direção do movimento? Aí muda o sentido da força de atrito. Então foi só essa mudança que eu fiz aqui. Bem, vamos ao próximo. Nesse outro exemplo, o que acontece? Eu tenho duas inclinações. Essa inclinação possui um ângulo alfa, aqui para o corpo A, e para o corpo B eu tenho uma inclinação beta. Vou desenhar os pesos, não importa se está no plano inclinado, peso sempre vertical para baixo. Normal, essa sim inclina com o plano porque precisa ter um ângulo de 90 graus. Então, vou desenhar ela aí, ó. Vou usar a linha pontilhada para desenhar os ângulos. Aqui eu vou ter no corpo A o mesmo ângulo que eu tenho nesse lado. Então, aqui é alfa, aqui também é alfa. E aqui eu vou ter um ângulo beta, porque a inclinação desse plano inclinado do lado direito também é beta. Com esses ângulos é que eu vou poder calcular, quando eu precisar, a componente de cada um desses pesos. Então, a componente do peso A na direção X vai ser essa aqui, e do peso do A na direção Y vai ser essa outra. Aqui também, ó, eu posso usar a linha pontilhada e a direção do plano inclinado para desenhar as componentes do meu peso do corpo B. Para desenhar força de tração, é só eu indicar aqui, ó. Eu só tenho um fio, então eu tenho um par de tração. Não tem força devido ao contato. E na hora de desenhar a força de atrito, eu tenho que levar em consideração qual é a direção do movimento.
Se eu levar em consideração que o movimento pode ocorrer neste sentido, então a força de atrito no corpo A vai estar nesse sentido contrário aqui, ó. E no corpo B também. Eu vou ter a força de atrito no corpo B apontando para esse lado aqui. Professor, mudou a direção do movimento. Mudou então o sentido da força de atrito em cada um dos blocos. Bem, pessoal, com isso a gente encerra aí o nosso segundo vídeo de como desenhar diagramas de força. É importante que vocês conheçam as forças para poder desenhar cada uma delas. Todas elas podem estar presentes ou não, por isso que é importante que vocês conheçam as forças para poder desenhar. Eu espero que tenha ajudado vocês. Valeu e até a próxima.